Você já se sentiu invisível para alguém que você sempre colocou em primeiro lugar? Aquela sensação de se doar, de estar presente, de tentar, e ainda assim ser ignorado, deixado de lado, tratado como se não tivesse valor? Isso acontece porque muitas vezes, quando você se entrega demais, o outro começa a te ver como algo garantido. Mas, e se eu te dissesse que existe um jeito de virar esse jogo, sem gritar, sem se humilhar, sem correr atrás? Nesse vídeo, eu vou te mostrar 9 atitudes estoicas que causam o efeito reverso. Elas fazem exatamente aquela pessoa que te negligenciou começar a te enxergar de novo, ou melhor, ficar desesperada com medo de te perder de verdade. E o melhor de tudo, você não vai precisar fazer joguinhos. Essas atitudes são baseadas numa filosofia milenar, o estoicismo, que ensina como conquistar respeito, paz e equilíbrio interior. Mesmo quando o mundo lá fora tenta te desestabilizar. Não importa se é alguém que te deixou no vácuo, que só te procura quando precisa, ou que simplesmente finge que você não faz diferença. Depois de ouvir isso aqui, você vai perceber que o verdadeiro poder sempre esteve com você. E quando você começa a agir assim, tudo muda. Você recupera o controle. E quem te subestimou sente o impacto. Agora segura firme, respira fundo e vem comigo. Antes de te mostrar as atitudes que mudam tudo, é importante entender de onde elas vêm. O estoicismo é uma filosofia criada há mais de 2000 anos, mas continua mais atual do que nunca. Sabe por quê? Porque ele ensina algo que pouca gente pratica hoje: o poder de controlar o que está dentro e soltar o que está fora. Para os estoicos, não vale a pena desperdiçar energia tentando mudar a cabeça de quem não te valoriza. O foco deve ser sempre em você, no seu comportamento, nas suas emoções, nas suas reações. E quando você domina isso, você se torna imparável. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." Isso significa que, ao invés de correr atrás de respostas, você aprende a ser a resposta. Quando você age com esse tipo de firmeza silenciosa, você incomoda. Você ativa o medo da perda, a dúvida, a curiosidade. Você deixa de ser previsível e se torna inesquecível. O estoicismo não é sobre frieza, é sobre inteligência emocional, dignidade e força. E é exatamente isso que essas 9 atitudes vão te mostrar agora. Atitude 1. O silêncio estratégico. Às vezes, o que mais desestabiliza alguém não é o que você diz, é o que você não diz. O silêncio, quando usado com sabedoria, é uma das armas mais poderosas que você pode ter. Principalmente quando você está lidando com alguém que se acostumou com a sua presença constante, com suas explicações, suas respostas imediatas, sua disponibilidade sem limites. Sabe o que acontece quando você para de se justificar? Quando você não corre mais atrás? Quando você simplesmente some, observa e fica em paz? Você obriga a outra pessoa a olhar para si. E isso, meu amigo, minha amiga, dói. A maioria das pessoas acredita que ter o seu acesso garantido é um direito. Mas, quando você tira isso sem avisar, sem fazer drama, só com silêncio, o impacto é brutal. Isso não é jogo, é respeito. Você não está punindo ninguém. Você está apenas decidindo que não vai mais gastar sua energia tentando ser visto por quem escolhe fechar os olhos. Sêneca, outro grande estoico, disse: "Nada é tão poderoso quanto o silêncio de quem tem razão." E é verdade. O silêncio deixa espaço para o outro pensar, refletir, se incomodar. Às vezes, "você sumiu" diz muito mais do que todas as mensagens que você já mandou, tentando consertar algo que só você queria manter. O silêncio não é ausência, ele é presença elevada. É você dizendo:
Eu estou aqui, mas não de qualquer jeito. Quer deixar alguém desesperado? Corte o excesso de palavras. Pare de explicar o que deveria ser óbvio. Fale apenas quando for necessário. Quando falar, que seja com firmeza. No mundo barulhento de hoje, quem sabe ficar em silêncio se torna inesquecível. Atitude 2. Foco em si mesmo. Verdade é simples. Quem vive correndo atrás dos outros, se afasta de si. E uma das atitudes mais impactantes que você pode tomar, que realmente desequilibra quem não te valorizou, é parar de dar atenção para essa pessoa e começar a dar atenção para você. Mas não é aquele foco falso, só para tentar provocar ciúmes ou parecer bem. É foco real. É você entender que enquanto está tentando ser visto por alguém que não te vê, está se deixando cego para o que realmente importa, sua própria vida. A partir do momento que você muda o seu olhar para dentro, tudo começa a se alinhar. Você começa a cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas finanças, dos seus sonhos, e sem perceber, você se transforma. E essa transformação silenciosa, sem anúncio, sem indireta, sem chamar atenção, é o que mais impacta. Porque quem te ignorava, agora te observa e começa a se perguntar: o que aconteceu? Como ele a mudou tanto? E se eu perder de vez? Os estoicos sempre ensinaram que a verdadeira liberdade vem de dentro. Você não precisa da validação de ninguém para se tornar a sua melhor versão. E é exatamente quando você não precisa mais ser escolhido que as pessoas começam a querer te escolher. Você sai do papel de quem implora por amor e entra no papel de quem inspira respeito. Foco em si mesmo não é egoísmo, é a cura. Porque só quando você se valoriza de verdade é que os outros aprendem a te valorizar também, ou a te perder para sempre. Então invista em você, não para provar nada para ninguém, mas porque você merece o melhor de você. Atitude 3. Ausência. Controlada, tem gente que só percebe o valor da sua presença quando sente o peso da sua ausência. A terceira atitude estoica que desarma qualquer pessoa que te subestimou é simples, mas poderosa. Saber quando sair de cena. Você não precisa brigar, não precisa implorar, não precisa fazer escândalo, você simplesmente se retira. Mas essa ausência não é uma fuga, ela é estratégica. É o seu jeito silencioso de dizer: eu não estou onde não sou respeitado. Muitas vezes, o que mantém alguém te tratando com descaso é a certeza de que você sempre vai estar ali. Não importa o quanto a pessoa te trate com frieza ou indiferença. Mas a partir do momento que você para de aparecer, para de responder, rápido para de se oferecer, o jogo muda. A ausência controlada cria dúvida, cria insegurança, e quando a pessoa começa a te sentir distante, começa a se questionar: será que ele cansou de mim? Será que está com alguém melhor? Sêneca dizia: às vezes, para ser notado é preciso desaparecer. E é exatamente isso. Sumir com classe, com dignidade, com foco em você, é uma das atitudes mais elegantes e impactantes que existem. Mas atenção, não é sobre dar gelo ou criar joguinhos, é sobre se colocar como prioridade e sair de ambientes onde não há reciprocidade. Sua ausência precisa ser pacífica, não vingativa. Precisa mostrar evolução, não mágoa. A ausência certa, na hora certa, deixa um vazio que nenhum orgulho consegue preencher. E quem achou que te tinha garantido, começa a sentir medo de te perder para sempre. Atitude 4. 0. Reação emocional. Essa é uma das atitudes mais difíceis, mas também é uma das mais poderosas. Não reagir emocionalmente. Você quer deixar alguém que não te valorizou completamente confuso sem saber o que fazer? Então pare de explodir, pare de se explicar, pare de tentar provar seu valor com reações impulsivas. A pessoa te provoca, te ignora, te testa. E você mantenha calma, responde com elegância.
ou simplesmente não responde. Sabe o que isso causa? Descontrole. Do outro lado, porque quem está acostumado a ver você se desesperar, chorar, insistir, implorar, simplesmente não sabe lidar com a sua paz. Epicteto dizia: qualquer um pode se irritar, isso é fácil, mas ficar calmo diante da ofensa, isso é domínio. Zero reação emocional não é fraqueza, é sinal de uma mente forte, é você decidir que ninguém mais vai ter o poder de te tirar do seu centro. Você não precisa mostrar que está bem. Você está bem. E isso incomoda. Incomoda porque quebra o ciclo. A pessoa esperava ver você perder o controle. E tudo o que encontra é maturidade, silêncio e frieza consciente. Você deixa de ser o joguete emocional e passa a ser o espelho. A pessoa começa a se ver refletida na sua calma e nem sempre gosta do que vê. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, te desestabilizar ou fazer joguinho, respira, olha e sorri por dentro. A sua paz vale mais do que qualquer vingança emocional. Atitude 5. Autoestima silenciosa. Tem uma coisa que ninguém consegue ignorar por muito tempo: uma pessoa que se ama em silêncio. Essa é uma das atitudes mais poderosas que você pode desenvolver e que causa um impacto profundo em quem um dia não te valorizou. Mostrar autoestima sem precisar dizer uma palavra. Você não precisa postar indiretas, não precisa forçar felicidade, não precisa esfregar sua evolução na cara de ninguém. Você apenas vive, se cuida, se valoriza, se respeita. Faz tudo isso de forma natural, sem plateia, sem performance, sem ego. E é exatamente isso que atrai. Porque quem realmente se ama não precisa provar nada para ninguém. E essa confiança silenciosa grita. As pessoas sentem, percebem no seu olhar, na sua postura, na sua energia. E quem te subestimou começa a te olhar com outros olhos, começa a perceber que você não depende mais daquela atenção que antes te fazia falta. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, dizia: a melhor vingança é ser diferente do que te feriu. A diferença está aí. Enquanto antes você se doava para tentar ser aceito, agora você se nutre para ser inteiro. Autoestima silenciosa é sobre escolher suas companhias com mais critério. É sobre se afastar do que te afeta e se aproximar do que te fortalece. É entender que sua paz não está à venda, e muito menos em liquidação. Quando você se trata como prioridade, o mundo começa a te tratar diferente, e quem te perdeu por não enxergar seu valor vai sentir o peso de te ver florescendo sem precisar ser notado. Atitude 6. Limites inquebráveis. A chave para transformar qualquer relação que não te valoriza é simples, mas extremamente poderosa. Colocar limites claros e firmes. Quando você permite que alguém ultrapasse seus limites repetidamente, você está enviando a mensagem de que aceita ser tratado de qualquer maneira. Mas, e se você decidisse que não mais? E se você estabelecesse regras do jogo e não negociasse? Quem não te valoriza vai tentar te testar, te empurrar até o limite e fazer com que você se sinta culpado por dizer não. Mas a grande sacada aqui é entender que dizer não é um ato de autocuidado. É um sinal de que você respeita seus próprios valores e emoções. A partir do momento em que você coloca limites inquebráveis, quem te desrespeitava começa a perceber que não pode mais contar com a sua disposição infinita. E quando isso acontece, surgem duas reações. Ou a pessoa se adapta, começa a respeitar o que você estabeleceu, ou se afasta por não conseguir lidar com sua firmeza. Epicteto, o grande estoico, nos ensina: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E quando você reage com limites claros, sem medo de dizer não, sem medo de dizer basta, você estabelece uma linha de respeito que ninguém deve cruzar.
Isso gera um novo tipo de respeito, não só pelo que você diz, mas pelo que você não tolera. Dizer não é, muitas vezes, o que separa quem te valoriza de quem só te usa. E quem te usava começa a entender que não pode mais fazer isso com você. Você não precisa se justificar, não precisa sentir culpa. O simples fato de ser firme com seus limites é suficiente para que a outra pessoa perceba que perdeu o controle. Quando você estabelece limites e os mantém, não apenas se protege, mas também ensina ao outro como te tratar com dignidade. E se alguém não gostar, bem, a ausência deles é uma consequência da sua escolha de ser tratado com respeito. Atitude 7. Generosidade seletiva. Generosidade é uma qualidade admirável quando usada da maneira certa. Mas a verdade é que, muitas vezes, nos tornamos generosos demais com quem não merece. E quando isso acontece, começamos a nos esgotar, a perder nossa energia, a dar mais do que recebemos, a nos doar para quem não está disposto a retribuir. A generosidade seletiva é uma estratégia poderosa que desarma qualquer pessoa que não te valoriza. Ela é simples. Ofereça o seu melhor para quem realmente merece. Isso significa parar de gastar seu tempo e energia com quem só se aproxima quando precisa de algo. É sobre ser mais consciente com quem você compartilha sua atenção, seu carinho, seus recursos. Os estoicos sempre nos ensinaram a sermos racionais e a agir com discernimento. Sêneca dizia: a generosidade é um sinal de grandeza, mas deve ser direcionada sabiamente. Ser generoso com quem não te dá nada em troca, ou apenas te utiliza, só gera desgaste e frustração. Mas ser generoso com quem reconhece seu valor, com quem compartilha a reciprocidade, com quem te valoriza e te respeita, cria uma relação de respeito mútuo. Quando você se torna mais seletivo com sua generosidade, a outra pessoa começa a perceber o quanto é raro o seu gesto, e com isso, ela começa a se sentir mais responsável pelo que você oferece, mais comprometida com o que você representa. Isso cria uma dinâmica saudável de troca. Quem te valoriza começa a perceber o quanto sua presença é importante e, no fundo, começa a se preocupar em não perder essa conexão. Por isso, nunca mais se perca tentando agradar quem não vê valor no que você oferece. Seja generoso com quem sabe dar e receber de forma equilibrada, e com quem te dá o devido valor. Atitude 8. Indiferença poderosa. Existem poucas coisas mais desestabilizadoras para quem te subestima do que a indiferença. E não se engane, indiferença não é desprezo. É uma atitude consciente de quem escolheu não mais se importar com quem não merece sua energia. Quando você começa a não se importar com o que a pessoa pensa, fala ou faz, você se liberta de um ciclo vicioso de busca por aprovação. E, ao fazer isso, a pessoa que antes estava no controle da sua atenção, agora se vê sem poder sobre você. Muitas vezes, quem não te valoriza quer te manipular emocionalmente, te fazer sentir que você deve se esforçar para merecer algo, seja amor, respeito ou atenção. Mas a indiferença poderosa é você simplesmente perceber que, ao agir com a mente tranquila, você não precisa mais da aprovação de quem não te respeita. Os estoicos sabiam que a nossa paz de espírito é a coisa mais valiosa que temos. Epicteto dizia: não gaste sua energia tentando agradar quem não tem o valor de te valorizar. A indiferença, então, não é sobre ignorar a pessoa de forma agressiva. É sobre você escolher não dar mais espaço para as atitudes negativas dela em sua vida. Você para de reagir, para de se abalar, para de investir emocionalmente. Quando a pessoa percebe que suas palavras e ações não conseguem mais te atingir, ela começa a se sentir desestabilizada.
É como se a sua presença já não tivesse o impacto que tinha antes. E isso gera um desconforto enorme, porque muitas pessoas dependem de controlar as reações alheias para sentirem que têm o poder. A indiferença, na verdade, é um sinal de autossuficiência emocional. Você já sabe que não precisa da validação de quem não te respeita para seguir em frente. E essa postura de paz interior é algo que ninguém pode tirar de você. Atitude 9. O poder da autoconfiança. Última atitude estoica que vai fazer quem não te valoriza desesperar é, sem dúvida, a mais poderosa de todas. Autoconfiança inabalável. Quando você desenvolve uma autoconfiança sólida, baseada em sua própria visão de si mesmo e nos seus valores, você cria algo que não pode ser ignorado. Você se torna uma pessoa independente emocionalmente, alguém que não precisa da aprovação externa para se sentir válido ou completo. O verdadeiro poder vem de dentro, e é isso que as pessoas sentem quando você entra em um ambiente com certeza sobre quem você é, sem se preocupar com o que os outros pensam ou falam de você. Marco Aurélio, o imperador estoico, nos ensinou que a verdadeira confiança vem de nossas ações, e não de palavras. Ele dizia: a confiança em si mesmo não é uma questão de ego, mas de sabedoria. Quando você age com essa confiança tranquila e sólida, as pessoas que não te valorizavam começam a se perguntar: por que ele está tão bem? O que mudou? E a verdade é que a única coisa que mudou foi a sua percepção de si mesmo. Você agora entende que o que realmente importa é o seu valor interno, e não o que os outros pensam ou como te tratam. Essa confiança não vem de um lugar arrogante. Ela vem de uma percepção clara de que você é suficiente. Você não precisa fazer mais nada, além de ser quem você realmente é. A pessoa que antes não te valorizava vai começar a sentir o peso da sua autossuficiência. E, quando ela perceber que você já não depende mais dela para se sentir bem consigo mesmo, começará a se desesperar, porque não há mais controle. O poder da autoconfiança é a chave para qualquer transformação. É a atitude final que liberta você de relações desbalanceadas e te coloca no comando da sua própria vida. E, por fim, quando você começa a agir com confiança plena, o universo ao seu redor começa a respeitar o seu lugar. E quem não te valorizava agora verá o que significa perder alguém que já não precisa de mais nada além de si mesmo. E aí, como você se sente agora, depois de entender essas 9 atitudes que podem transformar a sua vida e te dar o poder de deixar quem não te valoriza completamente desesperado? A verdade é que essas atitudes não são sobre vingança ou manipulação. Elas são sobre autorrespeito, autocontrole e autovalorização. Quando você começa a praticar o silêncio estratégico, quando se foca em si mesmo, quando estabelece limites e investe na sua autoestima silenciosa, você se torna imparável. Você começa a criar uma nova dinâmica, onde você não se importa mais com a validação de quem não te vê de verdade. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas com o tempo você começa a perceber que as pessoas começam a te tratar de uma maneira diferente. A verdadeira transformação vem de dentro, e quando você se transforma, o mundo à sua volta começa a mudar. Por fim, a grande lição do estoicismo é que a verdadeira liberdade está em não depender emocionalmente de ninguém para se sentir completo. E é exatamente quando você começa a viver para si mesmo e não mais para os outros que você se torna invencível. Então, se você quer ser tratado com o devido respeito, comece agora a aplicar essas atitudes. E lembre-se, quem não te valoriza hoje pode ser quem vai se desesperar amanhã. Agora é hora de agir. Transforme sua vida. Seja a mudança que você quer ver. E, acima de tudo, se valorize.